Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 4 de junho de 2012. Nós estamos juntos há 113 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler no livro dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 18, verso 1 até o capítulo 20, verso 6. Vamos ler essa porção meio quebrada do texto de Atos, porque é nesse espaço que Lucas traz para nós informações a respeito do final da segunda viagem missionária de Paulo e do começo da sua terceira viagem missionária, praticamente toda ela. É nesse espaço de tempo que Paulo visita a cidade de Corinto, funda ali a igreja dos coríntios, ele volta a Antioquia e estaciona em Éfeso durante um grande período de tempo, e de Éfeso ele escreve as cartas aos coríntios que já lemos. De Éfeso ele se prepara para visitar a Macedônia e a Acaia, para colher aquela grande oferta que vai ser levada para a Judéia. E então, no final da terceira viagem missionária, lá em Corinto, colhendo a oferta, ele está se preparando para ir a Jerusalém. Dali ele escreve a carta aos Romanos, que vamos ler a partir de amanhã, quando começaremos a ler o seu capítulo de número 1. Então, eu gostaria de ler esse texto com você, agora fazendo um grande entrosamento entre as informações que nós já lhe dissemos e convidando você a enxergar aqui algumas relações que não são evidentes ao leitor mediano da Bíblia num primeiro momento, num primeiro contato com o texto. Vamos lá. Capítulo 18, verso 2, nós vemos que quando o apóstolo Paulo chegou em Corinto na sua segunda viagem missionária, ele ficou trabalhando com um casal, Áquila e Priscila, fazendo tendas ali por 1 ano e meio. É dito aqui que esses dois eram da Itália e que eles saíram de lá porque o imperador Cláudio tinha expulsado os judeus de Roma. Foi esse tipo de perseguição, esse tipo de expulsão que fez com que muitos judeus empobrecessem. E isso é nada mais, nada menos do que o contexto da pobreza de muita gente em Jerusalém, somado à perseguição que começou a igreja desde a morte de Estevão. Esse é o contexto da pobreza que vai ensejar a oferta de que Paulo tanto trata em 1 Coríntios 16 e em 2 Coríntios 8 e 9. Depois, nós vemos no capítulo 18, verso 5, que Paulo estava lá em Corinto quando chegaram Silas e Timóteo, que desciam da Macedônia. Lembra o que eles foram fazer lá? Eles foram pegar notícias da igreja de Tessalônica, porque Paulo tinha saído de Tessalônica perseguido. O relato disso está em Atos 17, de 1 a 9. E Paulo então mandou Silas e Timóteo para trazerem notícias. Quando eles trouxeram, o que foi que Paulo fez? Escreveu primeiro aos Tessalonicenses. Ele estava em Corinto nessa época. Depois de algum tempo, sabendo mais notícias, ele escreve segundo aos Tessalonicenses. E nós sabemos no versículo 11 do capítulo 18 que Paulo permaneceu em Corinto pelo menos 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus. Depois os judeus ficaram meio revoltados ali e armaram um esquema para perseguir Paulo. E alguns homens então tentaram levá-lo à corte romana, perante Galho, que era o procônsul romano ali na região da Acaia. Mas Gaio se recusou a julgar essas questões religiosas dos judeus e, por conta disso, enraivecidos, os judeus começaram a espancar Sóstenes, que era o chefe da sinagoga. Um homem que havia, pelo contexto aqui, recebido a mensagem do Evangelho e então dava apoio a Paulo e acabou sendo espancado. Paulo vai chamá-lo de o irmão Sóstenes quando escreve em 1 Coríntios capítulo 1, verso 1. Isso significa que Sóstenes aqui, depois de ter levado essa surra em Corinto como chefe da sinagoga que se converteu, deve ter acompanhado Paulo ou deve ter ido visitar Paulo de alguma forma em Éfeso. E quando Sóstenes e Paulo estavam em Éfeso, Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, que na verdade é a segunda, a gente já falou disso, e Sóstenes estava lá com ele. Veja como as informações se cruzam. Depois, então, terminando a segunda viagem missionária, Paulo vai sair de Corinto. Ele traz Áquila e Priscila com ele e deixa esse casal em Éfeso, que fica no meio do caminho entre Corinto e Antioquia, que era a base missionária de Paulo. Os dois ficam ali. Termina então a segunda viagem missionária no capítulo 18, verso 22. A terceira viagem começa no versículo 23, e esse é um daqueles casos em que o título editorial aqui não ajuda muito. Porque quando ele chega em Antioquia, no verso 22, a viagem termina. Vai começar uma nova viagem no verso 23, onde depois de algum tempo na sua base ele sai novamente,
atravessa a Galácia, a Frígia e tudo mais, e então a terceira viagem tem início. Nós vemos na narrativa da terceira viagem que enquanto Paulo estava visitando essas primeiras cidades, aquelas que ele fundou na primeira viagem missionária, as igrejas dos Gálatas, o Apolo chegou na cidade de Éfeso. Quem estava em Éfeso? Priscila e Áquila. Paulo não havia chegado lá ainda. Quem era o Apolo? Era um judeu que havia entendido a mensagem do Evangelho, um homem muito capaz na sua argumentação, mas que só conhecia o batismo de João. Ele foi orientado melhor por Áquila e Priscila e, cheio de ímpeto de proclamar o Evangelho, foi enviado por aqueles irmãos para Corinto. E aí então você agora lembra que quando Paulo vai escrever aos Coríntios, lá de Éfeso, na companhia de Sóstenes, ele vai ter que combater o partidarismo que foi gerado sem intenção alguma por Apolo. Gente que dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então aqui está o contexto no qual esse partidarismo na igreja de Corinto acabou surgindo por razões pecaminosas e não pode ser atribuído isso como uma responsabilidade do Apolo, que estava inocente em toda essa história. E depois que Apolo saiu de Éfeso e foi para Corinto, Paulo chegou lá. Batizou algumas pessoas que também só conheciam o batismo de João e esteve, diz o verso 8 do capítulo 19, durante 3 meses na sinagoga. Paulo ia primeiro buscar os judeus que estavam esperando pelo Messias e tinha ali um ponto de partida. Essa era a sua estratégia. Ele ensina por 3 meses, mas de novo enfrenta oposição. Então, estrategicamente, ele se retira e vai para a escola de um homem chamado Tirano. E isso ele faz por 2 anos, ensinando ali na escola de Tirano, de forma que todos os habitantes da Ásia, isso é uma maneira figurada de falar, cada um dos habitantes não deve ter ouvido, mas gente de toda a região havia ouvido a palavra do Senhor. Então você vê como o evangelho estava se propagando a partir de Éfeso por toda a província da Ásia Menor. Então nós chegamos assim ao versículo 10 do capítulo 19. A pregação de Paulo está atingindo toda a Ásia. Essa pregação vai mexer com as práticas das pessoas ali em Éfeso. Isso vai fazer com que as pessoas entendam que o nome de Jesus é poderoso. Há alguns judeus ali que tentam entrar de carona na autoridade de Paulo, que fazia milagres, que as suas roupas, os lenços e aventais do seu uso pessoal, diz o verso 12, eram levados para as outras pessoas que estavam doentes e as enfermidades fugiam. Não é? Há coisas muito interessantes que são ditas aqui. E teve gente que queria copiar os milagres de Paulo e resolveu expelir demônios usando o nome de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio falou, Jesus eu sei quem é, Paulo eu sei quem é, mas você eu nunca vi. E deu uma surra em 7 filhos de um homem judeu chamado Seva. Isso tudo só serviu para levar ainda mais temor, reverência, respeito sobre o nome de Jesus a toda aquela região. E teve gente que praticava artes mágicas que chegou a queimar os seus livros. Então você vê um grande prejuízo financeiro quando esses livros de magia foram queimados, a estrutura religiosa da cidade totalmente abalada com a presença de Paulo ali. Isso está acontecendo e nesse meio tempo chegamos ao verso 21, que é um grande ponto aqui para o contexto de 2 Coríntios e também de Romanos. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. O que ele ia fazer em Jerusalém? Entregar oferta para os judeus cristãos perseguidos, afligidos e empobrecidos. Gente que pode tanto ter sido expulsa de Roma pelo imperador Cláudio, como tinham sido Áquila e Priscila, ou gente que podia estar sendo perseguida desde a morte de Estevão, como foi o caso, e nós já lemos a respeito disso nos capítulos iniciais de Atos. Então Paulo ia para Jerusalém levar essa oferta. Quem ia dar essa oferta? As igrejas da Macedônia e as igrejas da Acaia. Quando Paulo escreveu a sua carta severa à igreja de Corinto, ele foi fazer a viagem lá por cima pela Macedônia para depois chegar a Corinto. Os seus planos estão aqui relatados em Atos 19 e 21. Depois de fazer isso, o que é que Paulo queria fazer? Diz o verso 21, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Ele considerava
no seu pensamento. Paulo, então, estava já com planos de ir para Jerusalém, entregar a oferta e voltar para Roma. Você vê que a sequência é bem concatenada aqui e está bem de acordo com a ordem que temos seguido na tratativa, na leitura das cartas de Paulo do Novo Testamento. Foi mais ou menos nessa época que a coisa lá em Éfeso esquentou, porque Paulo estava dando muito prejuízo aos adoradores da deusa Diana. Havia um templo dedicado a Diana na cidade de Éfeso, colunas de 19 metros de altura, 130 metros de profundidade por 67 metros de largura, um templo gigantesco. Uma estátua que, conforme diz o verso 35, pode ter sido até mesmo feita a partir de um meteorito, porque todo mundo entendia que aquela grande deusa Diana tinha caído de Júpiter. E então uma idolatria que reinava, e quando Paulo começa a mostrar e a pregar o poder de Jesus Cristo, o prejuízo que aqueles artífices da prata estavam enfrentando pela queda na venda dos seus objetos religiosos era muito grande, e eles começaram a perseguir Paulo. Houve um grande tumulto, você pode ler sobre ele no finalzinho do capítulo 19, e então, depois disso, diz o capítulo 20, verso 1, cessado o tumulto, Paulo mandou chamar todo mundo ali em Éfeso, e confortou todo mundo e partiu para Macedônia. Nesse ponto, Lucas não nos falou nada sobre carta severa, Lucas não nos falou nada sobre uma visita em tristeza à cidade de Corinto, mas tudo isso aconteceu enquanto Paulo estava em Éfeso, enquanto essas coisas do capítulo 19 estavam tomando lugar. A narrativa de Lucas é focada em outros fatos, mas não significa que aquelas coisas tenham acontecido em outro momento, aconteceram aqui. E então, neste momento da situação, aqui em Atos capítulo 20, versículo 1, Paulo já está se preparando para visitar a igreja de Corinto. Então ele parte para a Macedônia, é o que nós lemos no capítulo 20, verso 1. Quando ele partiu para a Macedônia, a gente já falou sobre isso antes. Ele já tinha mandado a carta severa. Estava preocupado porque queria saber como os irmãos iam receber a carta severa. Tito levou a carta, mas como a igreja de Corinto iria reagir? Então ele atravessou as terras da Macedônia, fortalecendo os discípulos. Em algum desses momentos, ele encontrou Tito. Ficou feliz e fez o quê? Escreveu a segunda carta aos Coríntios. Aqui, portanto, neste momento de Atos, capítulo 20, verso 2. E com muitas exortações fortaleceu os discípulos e dirigiu-se para a Grécia. Grécia, a região lá mais embaixo, Atenas, Corinto, a região da Acaia. E lá ele se demorou 3 meses. Por que ele se demorou 3 meses? Porque a igreja de Corinto o acolheu, o acatou. Isso nos dá a impressão de que aqueles irmãos receberam tanto a carta severa quanto a segunda carta de Paulo aos Coríntios, fizeram uma oferta generosa, e então Paulo demorou-se ali algum tempo antes de partir para Jerusalém. E lá em Corinto, mesmo com esse bom relacionamento com os irmãos, houve uma conspiração contra ele quando ele estava para embarcar, e para fugir de ameaças e para fugir de armadilhas, ele resolveu voltar não por mar, mas de novo pela Macedônia, fazendo o caminho de volta. E alguns irmãos o acompanham, é o que diz o capítulo 20, verso 4. Sópatro de Bereia, Aristarco, Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Todas essas pessoas provavelmente estavam acompanhando Paulo porque a oferta que ele ia levar para Jerusalém precisava de ser administrada com transparência. É isso que nós vimos quando lemos 2 Coríntios capítulos 8 e 9. Então esses irmãos estão indo com Paulo para levar a oferta. Nesse momento, a carta aos Romanos já tinha sido escrita. Foi lá na Grécia, lá em Corinto, antes de partir para Jerusalém levando o dinheiro, que Paulo escreveu aos Romanos. Se você ler lá no capítulo 15 de Romanos, você vai ver que Paulo dá exatamente essa informação. Capítulo 15, verso 5. Agora eu estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Foi nesse ponto aqui, então, de Atos que Paulo escreveu aos Romanos. Eu espero que isso seja claro para você e que essa compreensão da Bíblia abençoe a sua vida. É a minha oração. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.